Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a aula 4 de Sociologia e o tema é Cultura e Sociedade. Se vocês se lembrarem lá da nossa primeira aula, primeiro encontro que nós tivemos, eu havia comentado com vocês uma expressão de um sociólogo chamado Wright Mills, que é a imaginação sociológica. Quero retomar um pouquinho essa ideia porque a gente vai tentar aplicá-la no contexto da análise artística, da produção cultural como um fato social como outro qualquer e que a gente pode tentar interpretar e analisar a partir da perspectiva sociológica. Se vocês se lembrarem, eu havia dito para vocês que essa qualidade da imaginação sociológica, ela era o quê? É a capacidade que nós podemos desenvolver de observar várias pessoas que convivem conosco, ou pessoas mais distantes, e tentar notar semelhanças e diferenças em relação às condições de vida dessas pessoas e das nossas. Sempre que a gente faz esse tipo de trabalho, a gente consegue ir além da nossa vida, da nossa biografia, e podemos entender a nossa existência a partir de um contexto maior que é o contexto da sociedade em que a gente vive. Se a gente pega então essa ideia de imaginação sociológica, a gente pode ter uma possibilidade de pensar um pouco sobre as criações culturais feitas pelos seres humanos. E como a gente faz nesses nossos encontros, né, sempre temos 3 caminhos, dessa vez eu optei por um esquema que vocês podem ver aqui. É um esquema que ele envolve 3 elementos importantes: o autor ou autora, o artista, uma obra e o público. Cada um dos momentos desse nosso encontro vai focar um desses aspectos. E a gente vai começar justamente pelo autor. É aqui que começa o uso daquela ideia da imaginação sociológica do Wright Mills. Porque para qualquer autor, para qualquer artista que a gente pegue, pode ser um escritor, um pintor, um músico, não interessa a variedade da criação cultural. Mas para qualquer autor, o primeiro elemento que a gente pode considerar é que ele ou ela ocupa uma determinada posição na sociedade. O que significa dizer que ocupa uma posição na sociedade? Ele encontra certos meios de vida e de sobrevivência. Então a gente pode pensar na família em que ele ou ela nasceu, no tipo de trabalho que ele desenvolveu, se ele conseguiu viver exclusivamente da sua obra artística, ou ele teve que dividir o seu tempo entre criação artística e um outro tipo de trabalho, como servidor público, como jornalista, como médico, não importa a profissão. Então, sempre que a gente tem um enfoque sociológico nessa criação cultural, um elemento muito importante para a gente tentar entender a vida dos artistas, a obra que eles imaginaram e criaram, é justamente a posição social que ele ocupou num determinado momento. E se nós imaginarmos toda a vida dele, muitas vezes ele desenvolve uma certa trajetória de mudança de várias posições sociais, e isso daí tem uma repercussão na obra que ele produz. Esse é o nosso primeiro ponto. Ainda nessa ideia de contextualizar o autor e a criação cultural, vale muito a pena a gente também considerar o valor que a sociedade dá para a arte ou para o artista num determinado momento da história. Muito importante prestar atenção na maneira como esses artistas são consagrados, respeitados, ou muitas vezes recebem
críticas por parte de vários segmentos, vários setores da sociedade. Então, essa escala de valor é um outro elemento que a gente tem que ter em mente na hora da gente tentar pensar essa relação entre cultura e sociedade. Um terceiro ponto, ainda relacionado ao autor, e é um ponto muito importante, é a gente tentar compreender de que modo essa pessoa passou pelo mundo, passou pela vida, ou ainda vive, se for um artista contemporâneo nosso, né? E a partir dessa passagem pelo mundo, ele teve experiências de vida muito profundas, muito marcantes. E normalmente é justamente dessa fonte de experiências vitais mais profundas, significativas, que normalmente brota a criação, a obra que eles nos deixaram ou que ele ainda produz. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente considera Machado de Assis, que talvez seja o maior, ou um dos maiores escritores, não apenas do Brasil, mas do mundo como um todo, a gente precisa considerar que Machado de Assis tem nos seus ascendentes, em parentes anteriores, algumas pessoas marcadas pela escravidão. Machado de Assis foi um homem negro durante um determinado tempo na sociedade brasileira. Ele era epilético, ele era gago. Então a gente pode imaginar como é que todas essas características devem ter marcado profundamente a experiência desse homem, de tal forma que nós podemos tentar ler a obra que ele nos deixou, seus romances, seus contos, a partir de todos esses aspectos que eu acabei de mencionar para vocês agora. E é claro que essas experiências profundas, elas não são apenas algo que tem a ver com uma pessoa em particular, porque uma das características importantes também de um autor, de um criador cultural, é que essa pessoa ela é capaz de elaborar essas experiências profundas e transformá-las em algo expressivo a ser comunicado para outras pessoas. Isso pode acontecer em música, arquitetura, letras, como eu já disse, não importa a arte. Mas no momento em que ele produz essa transformação, aquela obra que a princípio seria algo muito íntimo e que diz respeito apenas a esse autor, ela comunica uma outra coisa para o público, para as pessoas, e a partir disso essa obra deixa de ser apenas algo subjetivo e individual e passa a ter um valor maior, mais amplo, né? Sempre que a gente lê e nos tocamos com alguma coisa que nós lemos, de alguma forma isso significa que aquela obra foi além da vida daquele autor ou daquela autora e comunicou coisas mais relevantes para um leque maior de pessoas. Ela ganhou uma expressão muito mais significativa. Esse é um ponto importante. E aí, para fechar a primeira parte desse nosso encontro, vale ressaltar que esse olhar ele nos permite combinar dois aspectos muito importantes de qualquer criação artística. A criatividade, aquilo que muitas vezes a gente chama de genialidade de um artista, e as condições de vida em que ele viveu. Essas duas coisas não são opostas. Essas duas coisas podem ser combinadas para entender melhor a vida e a obra que uma pessoa como essa nos deixou. Então esse é o primeiro ponto dessa conversa que temos hoje aqui. O segundo momento é a gente analisar a obra. E toda vez que a gente pega uma obra, e aí eu vou citar
o exemplo da literatura, ela pode e deve ser analisada a partir de dois caminhos muito importantes. O primeiro desses caminhos é o quê? Toda obra tem um conteúdo. Se a gente pega um romance para ler, como aqueles que vocês leem para os vestibulares, para as provas que vocês irão fazer, contos, poesia, enfim, tudo aquilo que marca a história literária de um determinado país, de uma sociedade. Todos esses textos têm o conteúdo. Eles envolvem personagens que estão em determinadas situações, existem problemas, existe uma trama de relações entre eles, e normalmente esse conteúdo significa a gente pensar que o escritor ou a escritora, ele está tentando elaborar e apreender e dizer algo para a gente a respeito das ideologias que marcaram o seu tempo, dos valores que marcaram a época que ele viveu. Essas visões de mundo, esses valores, eles são transmitidos e são elaborados a partir dessa construção de uma obra artística, de um texto literário. Só que todo texto literário, ele não é apenas conteúdo. Existe uma outra característica que nós não podemos deixar de lado, que é justamente a forma. O que significa a forma? É a maneira como esse escritor ou escritora trata, por exemplo, a palavra. Quais são os tipos de palavra que ele usa, se ele usa muitos adjetivos, poucos adjetivos, se ele escreve em prosa, contos, crônicas, romances, se ele escreve em poesia, enfim, é isso daí que a gente chama de forma. E vocês podem perguntar, mas tem um jeito da gente tentar perceber essa forma de um texto literário? Tem. Basta vocês realizarem pequenos exercícios de comparação, né? Vou dar alguns exemplos. Vocês podem pegar um conto de Machado de Assis e comparar com um conto de Conceição Evaristo. Percebam os conteúdos, percebam a construção dos personagens, como é que o Machado de Assis nos apresenta um personagem, o que ele diz sobre ele, como é que a Conceição faz a mesma coisa. Qual é o ritmo da leitura de Machado e de Conceição Evaristo? Ou, vou dar um outro exemplo, vocês podem pegar contos, crônicas de Lima Barreto e comparar com a letra de música de Mano Brown, por exemplo, né? Quando nós fazemos isso, e à medida em que a gente vai fazendo várias comparações de escritores e escritoras diversos, de momentos históricos diferentes, pouco a pouco a gente vai percebendo esses elementos relacionados à forma da escrita, que é uma coisa também muito importante. A forma, ela também comunica uma informação de acordo com esse conteúdo. Essa forma também pode ser um elemento que dá para a gente um indicador do que esses autores, essas autoras leram e apreciaram de literatura, e a partir dessas leituras, como é que eles criaram a sua própria forma de expressão para transmitir às pessoas um determinado conteúdo, uma ideia, mas principalmente um texto capaz de emocioná-las e se transformar numa experiência profunda para o leitor. E quando nós chegamos no leitor, começamos o terceiro e último momento dessa nossa conversa, que tem a ver justamente com o público, né? O que é o público de qualquer obra
de arte? É quem vai consumir, é quem vai desfrutar e experimentar essa obra. Se um artista, um escritor ou uma escritora escreve um texto com determinadas intenções, se esse texto for bom, ele vai permitir a esse público pensar muitas coisas sobre esse texto e muitas vezes pensar até alguns elementos que não estavam previstos pelo autor no momento em que ele elaborava aquela obra. Eu digo isso daí para vocês por quê? Porque o público, gente, ele dá vida a um texto. Um texto de Machado de Assis, que é um escritor que já morreu há muito tempo, a cada momento em que um leitor lê, a cada momento em que cada um de vocês abre um livro de romance ou um conto de um desses escritores que vocês estudam, vocês dão uma nova vida para aquele texto. E isso é algo muito importante do ponto de vista dessa relação entre cultura e sociedade. Uma outra coisa que é bem bacana da gente pensar é que esses públicos são marcados por diversos gostos. E normalmente a gente tem um ditado que diz assim: gosto não se discute. Só que quando nós falamos de sociologia, talvez esse ditado não tenha tanto valor assim. Nós discutimos gosto. Não é uma discussão de bate-boca, de conflito. A discussão aqui se refere a quê? É tentar entender por que uma determinada parcela de um público gosta de um certo tipo de texto e não gosta de outro. Essas preferências que nós temos, elas podem ser compreendidas a partir da nossa história de vida, a partir de algumas coisas que marcam a nossa sociedade. Nós podemos tentar entender de onde vêm nossos gostos, nossas preferências e muitas vezes como é que essas preferências se modificam ao longo das nossas vidas, né? Então, isso é um elemento importante para a gente pensar essa questão não apenas de um público, mas de vários públicos no plural, porque a gente pode imaginar que um determinado pintor está produzindo quadros para um certo segmento social, ou um escritor está produzindo textos para um determinado tipo de público. Então isso é uma coisa também que vocês precisam considerar no momento em que vocês fizerem os seus estudos. Para começar a encaminhar o final desse nosso encontro, autor, público e obra, eles se relacionam uns com os outros e formam uma espécie de sistema dinâmico. O autor depende do público, o autor elabora uma obra para um determinado público, esse público ele se aproxima mais de certos artistas do que de outros, ele considera mais importantes determinadas obras do que outras, e no momento em que a gente fecha esse triângulo, a gente pensa o funcionamento da arte como fenômeno social. Antes da gente ir embora, como eu sempre faço, vou ali pegar um livro para fazer uma breve leitura para vocês que tem a ver com toda essa discussão que nós construímos hoje. Então espera um pouquinho que eu já volto. Voltei. Eu estou aqui com um livro que ele se chama Literatura e Sociedade, é de um autor brasileiro chamado Antônio Cândido. Depois, se vocês se interessarem, deem um Google nesse nome, vejam quem foi Antônio Cândido, o que ele fez no Brasil, que tipo de livro ele escreveu, né? E desse livro eu quero ler um trechinho para vocês
para estimular a leitura e ao mesmo tempo vocês terem um exemplo daquilo que nós conversamos hoje. E o Antônio Cândido ele diz assim para a gente, ó, se nos voltarmos agora para o comportamento artístico dos públicos, veremos uma terceira influência social, a dos valores, que se manifestam sob várias designações, gosto, moda, voga, e sempre exprimem as expectativas sociais, que tendem a cristalizar-se em rotina. Então notem que essa ideia de um valor e de gostos que as pessoas têm são fatos sociais, como outros quaisquer, que eles moldam, digamos assim, o jeito como um público lê ou o jeito como um público aprecia uma determinada obra de arte. E esses valores e esses gostos, eles se transformam em hábitos. Né? O que significa isso daí? Significa que a gente tem um certo hábito de olhar para a vida, para as pessoas, para as coisas que acontecem ao nosso redor e para as obras culturais que eventualmente a gente aprecie por vários motivos. Né? Continuar a leitura. A sociedade, com efeito, traça normas por vezes tirânicas para o amador de arte. E muito do que julgamos reação espontânea da nossa sensibilidade é, de fato, conformidade automática aos padrões. Então, olha só a provocação que o Antônio Cândido está fazendo. Muitas vezes, quando nós dizemos que gostamos de fulano e não gostamos de Beltrano, parece que nós estamos dizendo algo que é único e exclusivamente nosso, muito particular, muito singular. Só que essa imaginação sociológica faz com que a gente tenha que talvez repensar essas nossas atitudes, né? O que significa isso daí? Será que a apreciação que eu fiz de um determinado texto é algo meu do ponto de vista de uma coisa autêntica, só minha, singular? Ou será que talvez essa apreciação que eu estou fazendo tem a ver com a minha posição social, com a maneira como eu me insiro na sociedade, o tipo de trabalho que eu realizo, com as condições de vida que marcam a minha existência? Essa é uma pergunta que eu deixo como uma provocação para vocês. E vou voltar para finalizar este pequeno texto. Embora esta verificação fira a nossa vaidade, olha que negócio bacana, e é por isso que muitas vezes essa tentativa de se compreender os gostos e a própria sociologia pode ser algo muito difícil, né? Muitas vezes a nossa vaidade é ferida quando nós começamos a considerar tudo aquilo que eu disse aqui para vocês. O certo é que muito poucos dentre nós seriam capazes de manifestar um juízo livre de injunções diretas do meio em que vivemos. Quando Antônio Cândido ele fecha dessa maneira, talvez vocês se lembrem de uma aula de filosofia que nós já tivemos a respeito da Grécia Antiga, em que aqueles filósofos estavam muito preocupados em tentar entender até que ponto eles conseguiriam ser pessoas livres e autônomas. Quando nós apreciamos as mais variadas formas de arte, quando a gente faz julgamentos sobre criações culturais realizadas pelos seres humanos, no fundo, isso daí é um momento especial para a gente fazer uma autoanálise e saber quais são os limites da nossa liberdade, quais são os limites da nossa autonomia.
Eu encerro aqui essa nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso daqui os ajude nos seus estudos. E se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, podem procurar o seu professor ou professora de Sociologia lá na escola. Abração para vocês. Até mais. Obrigado.